Hoje à tarde eu fui aqui no ginásio. Muitos de vocês devem ter ido ver o encontro de Fuscas. E a gente viu ali placas de muitos lugares. As pessoas vêm dos diversos lugares para aproveitar esse momento de encontro. Santa Maria, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Carazinho, Cruz Alta, Tapera, Santo Ângelo, pessoas de diversas cidades, diversos carros. E daí a gente pergunta, o evento aconteceu e essas pessoas já tiveram que se preparar uma semana atrás, 2 semanas, fazer uma revisão no carro, encher os pneus, calibrar os pneus, ver o estado do estepe, alguns trocaram o óleo, talvez alguns deles furaram o pneu na estrada, mas eles chegaram e estavam aqui em Panambi já desde o dia de ontem. Semelhantemente acontece com uma corrida de Fórmula 1, né? Carros, pilotos, equipes, fiscais, imprensa, patrocinadores e o público, que é muito importante, fazem parte da corrida de Fórmula 1. E é impressionante ver os investimentos que são feitos na Fórmula 1. Tudo para que os nossos carros que andam aqui na rua hoje possam ter tecnologia, segurança, e os carros melhoraram muito há uns anos para cá. E a tarefa do piloto lá na Fórmula 1 é manter o carro na pista, na maior velocidade possível até a chegada e superar todos os seus adversários. Se ele fizer assim, ele tem grandes chances de ser o vencedor. Mas não basta apenas ele largar e sair correndo. Não bastava apenas os participantes aqui de Panambi do encontro do Fusca entrar no carro e vir para Panambi. Não, precisava todo um preparo, né? E na nossa vida também é assim. Nós enfrentamos às vezes retas, às vezes velocidade, às vezes nossos planos e projetos são rápidos, tudo acontece de maneira certa, tudo dá certo, mas às vezes as coisas não dão certo, e tudo passa muito rápido. Hoje nós falávamos de meio-dia em casa, hoje é dia 12 de fevereiro, está passando rápido, é ou não é? Cada vez mais rápido. E então a nossa tarefa nessa rapidez, ela não é somente acelerar, nós precisamos também parar, como a corrida de Fórmula 1 tem o pit stop, para trocar pneus, para abastecer, muitas vezes limpar a viseira do piloto, né? Nós às vezes não enxergamos tudo, não estamos enxergando corretamente, então os nossos pneus durante a semana eles se desgastam, e então nós precisamos renovar, e a gente vem para a igreja para renovar, e é justamente isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Não dá para seguir a vida em paz sem o combustível, e o maior combustível que nós recebemos é o perdão. No início do nosso culto, nós confessamos, somos por natureza pecaminosos e impuros, e temos cometido pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações. Nós luteranos cristãos dizemos isso. Olha, meu Deus, eu sou pecaminoso e impuro. Eu escutando um dia desses um padre falar, porque vocês sabem que lá na Igreja Católica é lei, tem alguns momentos na vida que o cidadão precisa se confessar, é lá na crisma, é lá no casamento, e o padre estava dizendo assim: olha,
eu ouço muitos homens sentarem lá no confessionário e eles dizem assim: padre, eu estou aqui na verdade porque eu tenho que vir, mas eu na verdade não tenho nenhum pecado, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. E é exatamente isso que Jesus hoje está querendo nos dizer. Ele vem não para abolir a lei, mas ele vem para cumprir. E para aquelas pessoas que acham que não fazem nada, aí Jesus diz: olha, se alguém chamar o seu irmão, o seu colega de idiota, já pecou contra o 5º mandamento, já está matando ele. Você não pode deixar sua oferta na igreja tranquilamente, não. Então ele dá uma interpretação muito mais profunda para nós. E nós então precisamos do perdão de Deus. E se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós também não teremos o perdão de Deus. E ele diz mais: se tu está indo para o fórum, se você está indo contra o teu adversário no juiz, faça um acordo com ele antes de chegar ao juiz. Então é um exemplo bom para nós. Não deixe chegar no litígio, no litigioso, a um desgaste, e você pode ser acusado, pode ser culpado, pode ser preso, poderá ter que pagar mais, inclusive às custas do processo. Entra num acordo antes, dialoga com ele, peça desculpa, peça perdão. Então as palavras de Jesus aqui são dirigidas lá no Sermão do Monte. Ele dá muitos conselhos. As pessoas estavam interpretando mal a lei de Deus. Bastava não matar alguém, você cumpria o 5º mandamento. Bastava você estar casado com uma pessoa que você estava livre de cometer adultério. Não, diz Jesus. Se você despira uma outra pessoa com os seus olhos, você já está cometendo adultério. Então, ele fala sobre o culto também. Em nenhum momento a palavra de Deus questiona a ida dos filhos de Deus à sua casa. Ele dá também uma ordem: santificarás o dia do descanso. As pessoas achavam que não fazendo nada, ficando em casa no dia de culto, ela já estava santificando. Mas Deus prepara um lugar especial. Ele prepara um tempo oportuno para que as nossas vidas sejam santificadas por Deus, sejam perdoadas, e nós nos abasteçamos com o néctar da vida, o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Então os filhos de Deus, realmente os filhos, eles têm sede, eles têm fome, eles têm sede da água da vida, eles têm fome do banquete da graça que Deus oferece em todos os cultos. Mas muito mais do que colocar pessoas dentro de um templo, Deus quer colocar algo dentro do nosso coração. De todas as pessoas que chegam à casa de Deus, Ele quer colocar a paz. Nós saímos daqui sempre com a sua paz. Mas como é que isso acontece? O caminho que conduz à paz sempre passa pela estrada dupla, que é arrependimento e perdão. Por isso nós dizemos aqui: eu, pobre pecador, confesso todos os meus pecados. E é bonito ver o cristão luterano dizendo: olha, eu sou pobre, eu sou um pobre pecador, mas diante do teu perdão, tu me torna grande. Então a cada culto eu posso colocar em prática o ensinamento de Jesus com sinceridade e confiança. Tu perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus, o salmista diz: misericórdia. Deus diz, através do salmista: misericórdia quero e não sacrifícios. Ele não quer somente obras, mas Ele quer misericórdia. E nós temos na Bíblia vários exemplos de perdão. Tem um exemplo muito clássico, do Jacó e do Esaú.
Vocês conhecem a história, o Jacó e o Esaú, eles eram gêmeos. E eles, como gêmeos, como irmãos, todos os irmãos têm às vezes alguma rixa, têm às vezes algum problema, alguma dificuldade de relacionamento. É comum, né? Sempre dizem que os dedos das mãos são irmãos, né? E eles também não são iguais. E os irmãos Esaú e Jacó também tinham problemas de relacionamento. E a gente sabe, na verdade, que o Jacó era um pouco charlatão. E Jacó enganou o irmão. Vocês sabem que ele vendeu a primogenitura. A bênção da primogenitura era um momento tão especial. Era um momento como se fosse a nossa confirmação hoje. E o Jacó então engana o seu irmão, troca a bênção da primogenitura por um prato de sopa, dizem que é lentilhas. E então Esaú quer matá-lo, Esaú quer pegá-lo de toda maneira, mas a mãe faz com que Jacó então fuja de casa. Jacó sai levando nada consigo, mas Deus gosta de Jacó, mesmo sendo ele esperto, charlatão. Deus às vezes vê um futuro brilhante naquela pessoa e o abençoa. E realmente Jacó se dedica a Deus, erige diversos altares a Deus, ora a Deus, permanece em Deus. Deus o abençoa com uma família grande e também com muitos bens. 30 anos depois, Jacó volta. Ele não sabe como anda o seu irmão, se ele ainda anda com raiva, se ele ainda guarda rancor. E lá no capítulo 37 ao 46 nós temos a história, ou melhor, nos versículos 25 a 33, nós temos a história. Então, o Jacó resolve voltar para casa, trazendo todos os seus filhos, trazendo as suas esposas, né? Naquele tempo ele tinha mais esposas, podia-se ter mais esposas, embora Deus não visse com bons olhos isso. E ele está a poucos quilômetros de casa. E agora? Será que Esaú ainda está bravo? Porque Esaú queria me matar. Há 30 anos atrás ele queria me matar. O Jacó chama um dos seus empregados e ele pega lá um número de burros, né, animal de cargas, que eram muito úteis na época, era o nosso trator de hoje. Ele diz: olha, vá à frente, e se você encontrar o meu irmão, ele é assim, ele tem o aspecto parecido com o meu, pergunta se ele é o Esaú, e diz: olha, teu irmão Jacó está vindo aí atrás, e ele te manda esses presentes, e ele não vê a hora de te abraçar. E o Esaú então diz para aquele empregado, quando ele o encontra, ele diz: não, nada disso, não precisa, estou com muita saudade do meu irmão. E diz o capítulo 33, versículo 4 de Gênesis, que o Esaú saiu ao encontro de Jacó e o abraçou e pôs os seus braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram muito e se perdoaram mutuamente. Rancor, mágoa, ódio foram superados pelo abraço do perdão e da reconciliação. Assim nós temos também lá no capítulo 37 a 46 a história do José, uma história bonita de que Deus não abandona José, e José um dia pode, através do mal que os irmãos lhe fizeram, transformar aquele mal num bem. José também dá de se conhecer aos seus irmãos quando foram sem nenhum alimento buscar alimento no Egito. A gente conhece todo aquele momento do encontro, onde José os reconhece primeiramente, e eles não o reconhecem José, porque as suas feições egípcias, sua maquiagem, toda a sua vestimenta, e também em torno de 12 anos depois, José então se dá de conhecer, os abraça e chama o pai que está lá na seca, na miséria, para viver no Egito. Aquele mal Deus transforma em bem. Então, histórias sobre o pecado dos irmãos de José, sobre o pecado de Jacó, mas sobre o arrependimento que depois veio, o perdão e a reconciliação,
estão cheias lá na Bíblia. E a história da nossa vida também, ela pode ser contada com páginas de conflitos, onde nós teremos muitas oportunidades de errar, mas nós temos imensas oportunidades para nos arrepender e para perdoar. Quando nós somos ofendidos, ainda que nós sejamos tomados pela vontade de nos vingar, Jesus nos ordena que nós perdoemos, para que nós vivamos conciliados uns com os outros. A Bíblia não apresenta o arrependimento e o perdão como opções. Olha, tu tem a opção de perdoar. Não, é uma ordem. Se você quer a vida eterna, perdoe. Então o perdão é a vontade de Deus, é a consequência da nossa união com Cristo. Você está unido com Cristo, você perdoa, você lança fora, você lança no esquecimento, porque Deus também lança fora, lança no esquecimento os nossos pecados, os nossos erros. Agora, a falta de arrependimento e perdão sempre resultará em grande prejuízo para o nosso relacionamento com o próximo. Relacionamentos conflituosos, vidas desgastadas, amargor na boca. Precisamos sempre perdoar, porque nosso relacionamento com o próximo estando em dia, o nosso relacionamento com Deus também está. Mas e se o coração ainda está magoado, se eu não consigo aceitar a ideia de perdoar, o que fazer? Coloquemo-nos a caminho do perdão. Vamos pedir forças a Deus. Peça forças. A força não vem da bebida, não vem do álcool, não vem das farras, não vem das festas, não. Ali acalma um pouco, é bom. A palavra de Deus não é contra a bebida. Ela diz, olha, dai bebida forte a quem padece. Às vezes nós padecemos, talvez esquecer, mas no outro dia volta tudo de novo e com maior intensidade. Nós precisamos pedir forças a Deus, nos alimentar no perdão de Cristo recebido a cada culto, na nossa união com Cristo por meio do batismo, no alimento da Santa Ceia, na nossa vida com Deus, sempre perdoados por Deus. Também nós podemos perdoar o nosso semelhante. E como é bom nós seguirmos sem culpa, com a sensação do dever cumprido, do dever de ter não só perdoado, mas ter até ajudado o nosso próximo, o nosso irmão. E o perdão é tão vital que Cristo insiste com os discípulos e com a sua igreja para chamarmos pecadores ao arrependimento e absolvermos com o perdão e a paz de Cristo. Ele deu esse perdão para a igreja e a igreja usa então quando o pastor o faz o uso. Não é o pastor que está perdoando, mas é o próprio Deus que está fazendo em nome da congregação. A vida do cristão e da igreja tem como ingredientes imprescindíveis o perdão, o arrependimento antes. O mesmo perdão que Cristo e toda a igreja recebe do próprio o cristão e toda a igreja recebe de Cristo é o que deve ser proclamado a todos os pecadores. Por isso a igreja o faz, o que Cristo fez, chama pecadores ao arrependimento e anuncia o perdão conquistado por Ele na cruz. Jamais um pecador deveria pensar que ele é indigno de entrar na casa de Deus. Quando você pensar que você é indigno, aí é que você é digno. O problema são aqueles que acham que nada de errado fazem e não precisam da igreja e muito menos do perdão. A igreja está sempre de portas abertas para proclamar a palavra de Deus que confronta os pecadores com os seus pecados e conduz ao arrependimento, a uma nova vida de perdão junto com Cristo. Então, em cada culto nós temos essa oportunidade de confessar. E lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus também diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele, entre você e ele. E se não adiantar, leve mais 2 pessoas, para que talvez ele ouça 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas. E se isso não acontecer, toda a igreja deve ficar sabendo e ele deve ser colocado de lado para que um novo trabalho seja feito com ele. Vocês sabem que a excomunhão não é para banir, para execrar alguém, nem para puni-lo,
mas é sim para dar para ele mais uma oportunidade dele ser buscado novamente, individualmente, ser-lhe apresentado a palavra de Deus e que ele aprenda então a perdoar o caminho e andar no caminho da lei de Deus. Se você foi ofendido por alguém, tome a iniciativa de ir conversar com o seu ofensor. Tarefa fácil? Não, de jeito nenhum. Isso muitas vezes afronta o nosso orgulho, mas esse é o caminho proposto por Cristo, de nós buscarmos. Os filhos de Deus sempre ficarão desconfortáveis quando eles estiverem feridos ou ferirem alguém com o pecado. Se vocês feriram alguém, vocês também estão desconfortáveis. Você fica pensativo, você fica orgulhoso quando está na frente dele ou dos outros, mas no seu íntimo, no seu travesseiro, você sente que alguma coisa não está certa. Vá buscá-lo, vá conversar com ele. Tanto o arrependimento quanto o perdão, eles afrontam a nossa velha criatura, o nosso orgulho. Nós não queremos reconhecer e confessar nosso pecado muitas vezes. Igualmente nós temos dificuldade de perdoar aquele que nos ofendeu. Por isso, arrependimento e perdão mexem profundamente conosco. E Jesus sempre aprofundou o ensino sobre o perdão, como ele fez lá em Lucas. Ele disse: acautelai, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, 7 vezes vier contra ti dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. É preciso ter muita fé para perdoar 7 vezes. Normalmente a gente diz 1, sim, 2, sim, 3 é demais. E Jesus fala 7. Precisamos igualmente clamar a Jesus dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. A fé que nos leva a reconhecer e confessar os nossos pecados é a fé que se apropria e compartilha do bálsamo do perdão de Cristo. A palavra de Deus, ela continuamente nos chama a termos uma vida de arrependimento e perdão. A cada culto nós temos essa oportunidade. Vamos aproveitar as oportunidades. Vamos também confessar. Querendo, pode confessar particularmente para o pastor, não há problema nenhum. A confissão privada também é possível. Martinho Lutero disse: olha, ela é muito abençoada. O Martinho Lutero disse: olha, eu não pretendo permitir que me tirem a confissão privada. Não gostaria de trocá-la, nem pelos tesouros do mundo inteiro, pois conheço o consolo e a força que me deu. Martinho Lutero também tinha um confessor, um colega. Quando ele abria o seu coração para o colega dizia: vá em paz, o Senhor te perdoou. E muitas lutas Lutero ganhou, porque ele sabia-se perdoado. Então, na corrida da vida, enquanto nós estamos a caminho, é tempo de parar, é tempo de arrepender-se, é tempo de pedir e também dar o perdão. O perdão cura as nossas feridas, o perdão cultiva a paz entre todos os que bebem desta fonte. Precisamos dessa paz antes de cruzarmos a nossa linha de chegada definitiva. Perdoados por Deus em Cristo e na sua graça, nós nascemos de novo e seguimos a nossa trajetória, livres de culpa, livres de condenação. Deus abençoe os nossos passos durante esta semana. Amém. Nos coloquemos de pé.